Fala galera, bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Tudo novo, né? Tem se apresentado a nós aqui e peço a Deus que nos sustente aí nessa nova fase, aí, nessa nova etapa, mesmo que seja temporária, mas já traz um impacto, né? Na nossa rotina, na nossa forma de estar. Mas enfim, é também um aprendizado. Eu tenho falado com meus alunos que é um aprendizado que a gente vai ganhar com isso, né? De tudo toda crise, toda tempestade, a gente vai tirar algo positivo. Eu tenho visto que esse meio, essa ferramenta agora aqui, que são as plataformas, as redes sociais, os canais de sociais como YouTube, Facebook, ele tem sido feito assim um canal bem interessante para o nosso ganho de conhecimento. Então eu quero dizer a todos vocês que eu estou com muita saudade, né? Vocês fazem raiva de vez em quando, mas dá saudade. A gente está acostumado a conviver juntos, né? E hoje a gente está impossibilitado por uma reclusão social. Espero que vocês estejam respeitando as regras, as normas, dentro de casa, se alimentando bem, bebendo bastante líquido, se higienizando com álcool em gel. Tá aqui, ó. O álcool em gel sempre na mão, sempre por perto, para poder não passar nada, né? Dá mais para quem tem irmão pequeno em casa, ou avô, avó, algum idoso, estão mais vulneráveis a esse mal aí. Mas fora isso, espero que esteja bem, alguns quilinhos a mais, né? Eu acho que vocês também estão com alguns quilinhos a mais, como eu, mas essa rotina de ficar em casa, em quarentena, não tá fácil não, mas vai passar, né? Vai passar se Deus quiser. Mas gente, eu quero entrar no assunto, quero falar para vocês antes que tá difícil gravar vídeo, tá gente? Espera um pouquinho de paciência aí, não sei se eu tô gravando esse vídeo agora para vocês, são 10h30 da noite, já são até mais de 10h30 da noite. Por quê? Para mim poder tentar essa madrugada inteira baixar para lançar para vocês conseguirem assistir amanhã às 7 horas da manhã. Então assim, não tá brincadeira, tá? As redes sociais estão amarrotadas de vídeos, até a internet. Hoje nós ligamos aqui para reclamar aqui de casa, mas a alegação foi que tem muita gente usando e não tem como a velocidade aumentar, porque tá todo mundo em casa. Então vocês tenham um pouquinho de paciência, eu vou fazer apenas um vídeo, tá? Explicando o módulo 5. Eu vou passar um exercício aqui da apostila para vocês, tá legal? Vou anexar lá na plataforma do Google alguns vídeos, alguns slides, tá? E alguns exercícios para complementar tudo isso aqui que a gente está falando, tá bom? Mas é importante que haja uma participação mútua, tanto de mim quanto para vocês, como a gente sempre fez durante todo esse tempo, tá bom? Eu não preciso hoje brigar com ninguém, chamar a atenção de ninguém, tá todo mundo quietinho aí. Nossa aula amanhã é 7 horas da manhã, tá bom? Espero todos acordados aí, bem bonitinho. Assim que vocês acordarem, acesse na página do YouTube, Professor Leandro Rezende. Você vai me encontrar lá. Você vai assistir um pouco dessa aula aqui. Depois você vai lá para a sua apostila, na Geografia 1, módulo 5. Você vai dar uma lida, um complemento lá, daquilo que a gente tem falado aqui. E aí você vai fazer os exercícios, tá bom? Depois que você fizer o exercício, o que você pode fazer? Você volta lá na plataforma,
dá uma olhada lá naquilo que eu vou anexar lá, tá? Vou anexar alguns textos lá, alguns slides, e aí você complementa lá com os exercícios que eu vou lançar lá também, para a gente poder fechar legal esse conteúdo, tá bom? Gente, a nossa matéria é geomorfologia, é o estudo do relevo da Terra. Eu quero compartilhar com você, contar um pouco daquela trajetória, né? Desde lá do Big Bang até a formação dos continentes, dos oceanos. A gente já conhece um pouco dessa história, a teoria científica que é pautada sobre o surgimento do planeta. Não é a teoria, a explicação religiosa, é a explicação científica, e se depara com essa situação até o relevo se formar no planeta, né? A crosta terrestre, que é dividida em placas tectônicas, e a gente sabe que esse relevo ele nasce alto, nasce grande, na maioria das vezes ele nasce bem elevado, e à medida que o tempo vai passando ele vai sofrendo desgastes, né? Alterações. Aqui a geografia, a apostila vai chamar de intemperismo, é esse processo de desagregação das rochas que formam o relevo. E aí hoje a gente encontra um relevo na Terra totalmente diferente do que era bilhões de anos atrás, né? Com muitas alterações, com muito desgaste, com muito surgimento também de outros relevos que, ao mesmo tempo que vai desgastando, também pode ir surgindo. E como é que surge? Surge através de movimentos tectônicos. Pode acontecer terremotos, vulcões, tsunamis, pode acontecer abalos sísmicos. Tudo isso vai fazer com que tanto possam surgir. Você lembra do tsunami? O que aconteceu lá em 2011? Houve um encontro de placas tectônicas lá no leito oceânico, levou uma onda gigante, avassalou lá toda a Ásia, mas submergiu muitas ilhas e fez outras ilhas emergirem também. Então você tem aí algumas situações que podem acontecer. De uma outra forma também a gente tem aqui um país nórdico, lá no norte da Europa, chamado Islândia, que é um país muito novo, muito recente, um relevo muito atual, é um arquipélago lá vulcânico, interessantíssimo, como o Japão, por exemplo, é um arquipélago também vulcânico. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é sobre essas mudanças que o relevo tem e é proporcional a ele. Tá? Aqui no livro de vocês, na página 163, na apostila número 1, no capítulo 5, vai dizer que o intemperismo ele é a alteração da rocha, ou seja, é o processo de desagregação da rocha em fragmentos menores, a sedimentação, tá? A gente chama também de sedimentação. Aí ele fala que é dividido de 3 formas, né? Pode acontecer de 3 formas: o químico, o físico e o biológico. Então o químico, tu sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água é um agente que altera quimicamente a rocha. Então a rocha, sendo elemento sólido daquele jeito que de tanto a água bater ali, vai mudar a estrutura daquela rocha, tá? Vai mudar não só a face da rocha ali, mas vai mudar também a estrutura, tá legal? Algumas cavernas aí que a gente encontra aí, alguns documentários falam sobre isso, né? Aquela goteira que vai pingando, tá? Estalactites. Vai até quando você vê, já não pinga mais, já está já unido o teto com o chão, né? Forma aquela imagem bonita. Aquilo ali, quimicamente, aquela rocha foi alterada. Fisicamente, pelos fenômenos mais relacionados à natureza, com relação a calor, pressão, tudo isso também vai alterar fisicamente a rocha. Além do mais, o intemperismo
biológico, que é o intemperismo causado pelos seres humanos. Somos nós que alteramos as rochas grandemente. Então, ó, físico, químico e biológico. Tá bom? Olha aqui, ó. Vou ler um pedacinho aqui do biológico. De forma geral, pode dividir os agentes de temperismo biológico entre os físicos e químicos. Ele pode ocorrer pela atuação dos ácidos orgânicos de animais e vegetais sobre as rochas, ou ainda pelo crescimento das raízes das plantas que ampliam a desagregação mecânica. Por exemplo, você vai lá numa caverna, o cocô do morcego, xixi do morcego, vai alterar aquelas rochas que estão ali dentro daquela caverna. Entendeu? Alguma floresta, algum local assim, onde tem o habitat ainda bem... Desculpa, eu ia espirrar na hora deu um bocejo. Algum animal numa floresta dessa, num habitat desse, que defeca ali, que urina ali constantemente, vai ter alteração biológica nessa rocha. Tá bom? Então, químico, físico e biológico. Vamos avançar um pouquinho? Vamos para a página 164. Vai falar um pouco de erosões, né? Erosões, eu tenho certeza que você não tem dificuldade. É um assunto bem assim comum, né? O que é erosão? É o desgaste. É o desgaste do relevo. Aí aqui no livro ele vai dar alguns tipos de erosão. Ó, pluvial, fluvial. Vou te dar uma dica aqui para você lembrar. Fluvial, você vai lembrar de Fluminense. O time aqui do Rio de Janeiro, Fluminense, fluvial. Fluminense é um time tão ruim, mas tão ruim, que os seus torcedores ficam chorando rios de amargura por torcerem por um time ruim desse. Então toda vez que você for lembrar do fluvial, você vai lembrar que existe lágrimas de torcedores tão tristes com esse time que forma rios de lágrimas. Então fluvial é uma erosão causada pelos rios, pelas águas dos rios. E pluvial, com P, é causado pela chuva. Então fluvial, rio, pluvial, chuva. Tá bom? Pessoal dos tricolores de plantão, me perdoe, mas foi a maneira que eu encontrei de memorizar isso aí e passar para vocês. Tá bom? Eu sou flamenguista, estou muito feliz, mas isso é um outro assunto, tá? Fica aí aborrecido não. Erosão marinha, o nome já diz, né? Pelas águas do mar, as ondas vão batendo ali, vão dando uma forma. Erosão eólica, que é a erosão causada pelo vento, né? A erosão que mais modela o relevo é o vento, tá bom? Erosão eólica é um grande modelador do relevo. De vez em quando dá umas paisagens assim incríveis, né? Erosão glacial. Glacial tem a ver com o gelo. Beleza? Erosão antrópica. O que é erosão antrópica? Ó, eu e você, o ser humano. Erosão antrópica é erosão provocada pelos seres humanos na natureza, tá bom? Aí na página 166, 166, vai falar sobre os horizontes do solo, como o nosso solo é formado. Falei uma vez aí com vocês na sala de aula que nós somos proprietários do solo que nós habitamos. Lógico que é se a gente pagar os nossos devidos impostos, né? Agora, o subsolo, nós não somos dono, tá bom? Essa matéria aqui, na página 166, ela vai falar do solo, do horizonte do solo. Lá para baixo, onde está o subsolo, nós não temos o direito de usufruir. Entendeu? Você quer ver um detalhe? Quando você for construir alguma coisa na vida aí, o seu pai está construindo aí, ou alguém precisa cavar um buraco aí para fazer um alicerce de uma casa, por exemplo, o que o pedreiro busca? Ele busca o solo mais firme
para poder erguer a casa ali naquele solo mais firme. Quando você olha para essa imagem aqui, você vai ver que de baixo para cima, tá? Sempre de baixo para cima, você vai ver os horizontes, as camadas desse solo. O grande ideal é você construir lá embaixo, na rocha matriz, tá? Encontrar onde está a rocha matriz. Aí vai depender do local. Tem local que a rocha matriz está 2 metros de profundidade, 5 metros de profundidade. Tem local que vai estar 50 metros e nunca ninguém vai achar, não vai conseguir cavar 50 metros, entendeu? Então, ali vai depender muito da experiência do pedreiro, de quem está fazendo, de encontrar uma firmeza ali naquela rocha e poder levantar a sua casa ali, a sua obra sobre aquela rocha. Tá bom? Aqui na página 166, eu queria que você marcasse com um marca-texto os tipos de solo, tá bom? Os tipos de solo. Não é comum cair em vestibular, não. Não é comum cair em Enem, essas coisas, não. Mas vai que mediante a tudo que tem acontecido aí, caia. Aí você não vai dizer que o professor não te orientou, tá? Dá uma marcada aí, latossolo, litossolos, solos aluviais, eluviais, massapê, lateríticos, permafronte, solo de Loess, Tchermazion. São nomes técnicos aí que a gente precisa gravar um pouquinho, memorizar, tá? Vou te dar alguns exemplos aqui só para poder acrescentar. Solo de permafronte, esse é o último que está aí, aqueles solos que estão congelados. São regiões geralmente geladas. Olha o que está escrito aqui. Ocorre nas altas latitudes. Aí, altas latitudes é mais próximo dos polos, tá? Mais próximo do polo que do Equador. Ficam congelados a maior parte do ano. São solos que ficam congelados e são bastante ácidos em razão da queda das folhas dos pinheiros. Então essas folhas vão se decompondo e aí torna esse solo um pouco mais ácido. Então tá vendo? São solos assim que você vai memorizar mais rápido, porque tem algumas características mais comuns. Você vai lá em cima, por exemplo, solo de terra roxa é um solo acometido de derramamento basáltico. Há milhões de anos atrás, alguns vulcões que entraram em erupção, derramaram suas larvas e aí alterou quimicamente, fisicamente esses relevos, que hoje a gente chama ele de solo de terra roxa. A gente tem até no Brasil também esse tipo de solo, tá bom? Enfim, só para poder te ilustrar um pouquinho. Vamos avançar um pouquinho? No tópico 5, o desmatamento e erosão em encostas. E aí não precisa nem dizer, né? Talvez aí não haja lugar no Brasil que você consiga viver, né? Presenciar melhor do que isso, que é o Rio de Janeiro. As encostas aí que os morros têm aí no Rio de Janeiro foram tudo desmatados para poder ter habitação dessas milhares e milhares de famílias aí. Então você imagina, fecha o olho um pouquinho, tu imagina que cada morro desse do Rio de Janeiro, outrora, 80 anos atrás, 100 anos atrás, era Mata Atlântica, era vegetação densa. Imagina que tinha onça, que tinha macaco, que tinha cobra, que tinha todo animal endêmico dessa floresta, e eles foram todos devastados, todos mortos, ok? Por causa da urbanização. Chegou a urbanização, desenvolveu, e aí a encosta foi agora. Vira e mexe, a gente escuta aí esses acidentes, infelizmente, que não é lugar para se morar em encosta. Okay? É um solo muito instável. Qualquer momento pode ter derramamento ali de massa, e aí vai levar tudo, não adianta, não tem quem segure. Hoje nem os melhores engenheiros que você possa contratar vão ser capazes de segurar uma avalanche de lama que por um acaso possa vir
que quando vem com força mesmo e vem carregando tudo. E vocês aí já tem alguns exemplos, até pela televisão, que passa, que o negócio é feio. Infelizmente, a gente tem que ter algumas políticas públicas mais eficientes de não nem permitir as pessoas morarem ali. E se por um acaso já tiverem pessoas ali, fazer de tudo para poder tirá-las dali para preservar suas vidas. Tá bom? Essa é a grande ideia aí. Eu te confesso que não deve ser fácil para nenhum governo fazer isso, mas em relação à preservação da vida, é o que a gente aconselha, né? Tem que ter. Beleza? Na página 167, vocês podem ver que a matéria desse módulo aí vai pegando um pouco de cada, né? Meio que nada a ver, não junta nada com nada e vai levando. Mas é bom que a gente consegue abranger uma grande gama de conteúdo, né? A gente fala um pouco de cada e a gente vai ganhando aí território aí com tudo isso. Desenvolvimento agrícola e destruição dos solos. Uma coisa está ligada à outra? Sim, né? Para desenvolver a agricultura, as pessoas entendem que tem que degradar o solo. É uma consequência. Então, de tanto eu usar aqui, eu vou explorar aqui, o solo vai ficar desfavorecido. E aí, principalmente o uso de máquinas, principalmente pelo uso de agrotóxicos, fertilizantes, principalmente pelo pisoteio da pecuária, os animais pisando naquele solo, vai trazer assim um desgaste, uma degradação no solo incrível. E a gente cada vez mais tem que estar compensando esse solo. E aí, quanto mais a gente compensa, mais vai ficando caro aquele produto que a gente está cultivando. E aí, no final, lá no final do ciclo, quem paga por tudo isso é quem consome, somos nós. Não é verdade? Então, infelizmente, é uma coisa que nós temos que lidar. O solo, ele é um elemento social, né? Ele tem que ter a sua função social e não só uma função econômica, né? Ali tem que gerar uma socialidade entre os habitantes ali. Não é só chegar, usar, ganhar dinheiro e ir embora. A gente tem que interagir, tem que ter uma interação. Por isso que chama-se função social, que a terra tem que ter. Tá bom? Aí vai falar aqui de muito termo técnico, né? Na página 168 vai falar da contaminação pelo lixo, principalmente o quê? O chorume, que é aquele resíduo, aquele líquido do resto aí daquele monte de lixo orgânico. Ele, quando entra diretamente no solo, ele causa um prejuízo incrível ao solo. Deixa o solo muito mais ácido, deixa o solo desgastado, contamina o lençol freático que está lá no subsolo. É um desastre. O certo é não chegar. O pior ainda é quando o lixeiro para na tua porta para recolher o lixo e aí vai dar aquela espremida no latão ali do caminhão e aí pelaquela torneirinha ali sai aquela água cheirosa que você fica cheirando o dia todo lá na tua casa. Se você não for lá fora tacar um balde d'água, esfregar um sabão, você vai ficar o dia inteiro ali, fora as moscas, né, que também são coisas maravilhosas que vem trazendo um resultado interessante, né? Então vocês vão dar uma lidinha com calma aí, mas fala lá em cima do chorume, contamina o lençol freático. E para conservar o solo? Conservar o solo existe técnicas de conservação do solo que faz com que ele não se desgaste tanto quanto necessário. Por exemplo, a rotação de cultura. Hoje você plantou aqui arroz, amanhã você planta feijão, e onde você plantou feijão você planta abóbora, onde você plantou arroz você planta cana-de-açúcar, depois você volta, você vai rodando a sua cultura dentro da sua propriedade ali. Isso economiza muito o solo, porque uma cultura vai compensando a outra, né? Uma que explora mais um tipo de mineral,
a outra não explora. Então já vai economizar. Quando você rodar as culturas ali, aquela que precisava de muito daquele mineral vai encontrar ali onde aquela cultura que usou pouco. E ao contrário, a mesma coisa. Então é uma questão de inteligência. Mas aqui o livro fala de outros. Fala, por exemplo, das curvas de níveis, que não vai deixar de barrancar aquela escadinha nas montanhas, né? Para não deixar escorrer de uma vez. Vai dizer sobre o plantio direto, reflorestamento. Existe hoje uma técnica chamada agrofloresta, que é você plantar dentro da floresta, deixando a floresta em pé, porque tem uma linha de pensamento muito forte no segmento meio ambiente, que fala que uma floresta ela vale muito mais em pé do que deitada. Ela tem um valor imensurável se estiver em pé. Ali você vai conseguir remédios, medicamentos, né? Chá, você vai ter animais, enfim, você vai ter todo um organismo vivo funcionando ali. Quando você coloca essa floresta no chão, essa vida toda vai embora. Tá bom? Práticas sustentáveis. Aqui vai falar um pouco sobre elementos orgânicos, né? Alimento orgânico, importante. Nos dias de hoje faz muito bem, mas só que é caro, né? Por enquanto ainda é muito caro. Mas quem tem condição é importante, tá? Gente, ó, módulo 5, vai lá na página 169, 170, tá? Você vai fazer lá do 1 ao 10 e o outro de 1 ao 10 também. Por enquanto não precisa fazer o aprofundamento não, tá? De 1 ao 10 e depois do 1 ao 10 de novo, tá bom? Vou dar um tempo para você resolver. São 20 questões, tá bom? Eu vou dar um tempo aí para você resolver. E aí depois a gente vai voltar aqui para corrigir esse módulo 5. Depois que eu corrigir, aí eu vou seguir a matéria com vocês. A gente vai lá para Geografia 2 e a gente vai falar de algumas coisas lá no módulo 4 e no módulo 5 da Geografia 2. Tá bom, galera? Ó, faz aí o dever, mas faz no caderno. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Ó, a gente não sabe como é que vai ficar as avaliações quando a gente voltar. É verdade? Eu não tenho nenhuma informação realmente sobre isso. Não sei como vai ser a avaliação. Agora, o que eu sei é que o aluno precavido vale por 2. Então, fosse você, eu fazia bonitinho, botava lá no caderno, ó, módulo 5, Geografia 1, resposta. Módulo 5, Geografia 2, resposta. Porque lá na frente, se por um acaso tiver alguma validade, tu tá ali com tudo na mão bonitinho, não é aquela coisa, aqui metade está na apostila, metade está no caderno, as respostas tudo curtinha porque não tem espaço, porque não interessa, eu quero ganhar o meu ponto e não sei o que. Aí vai valer outro critério, né? Que é o critério da organização, o critério, sabe, da limpeza, de estar tudo ali. Como agora você teoricamente tem mais espaço no seu tempo para poder caprichar mais, vai lá, capricha lá, faz legal e a gente vai conseguir aí se dar muito bem. Tá bom, gente? Um grande abraço, volto daqui uns 40 minutos aí para a gente corrigir o dever. Essas 20 questões, tá? 10 do conceitual, 10 do contextual. Um abraço.